O que é participar da ceia do Senhor de maneira indigna? Você já deve ter ouvido um monte de pregação sobre isso, já deve ter lido nas escrituras e talvez não saiba ainda discernir ou interpretar o que significa, o que é participar da ceia do Senhor de maneira indigna. Se você quiser saber o que significa isso, então assista esse vídeo até o final em mais um quadro Sola Escritura. Pois bem, querido, antes de mais nada, antes da gente prosseguir, eu quero ler o texto bíblico que vai embasar aí a nossa reflexão, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 27, que é onde o Paulo fala sobre esse assunto, que diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Isso é importante. Não discernindo o corpo de Cristo. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem. Então, olha, qual que é o resultado de se participar da ceia do Senhor de maneira indigna? É ou adoecer ou morrer. E a gente entende aqui que essa doença ou essa morte são espirituais, tá? São pessoas que estão doentes ou mortos espiritualmente dizendo. E por que estão doentes ou mortos espiritualmente dizendo? Porque participaram da ceia do Senhor de maneira indigna. Mas olha que interessante, no texto aqui, lá no versículo 29, diz que o que come e bebe para a própria condenação, ele faz isso por não discernir o corpo de Cristo. Então, num primeiro momento, se nós quisermos entender o que significa, o que o Paulo está querendo dizer aqui, a gente precisa entender o que é o corpo de Cristo. O que é o corpo? Jesus, ele pega o pão, né? E quando ele pega o pão, ele fala: isto é o corpo de Cristo, esse é o meu corpo, que está repartido entre vós. Quer ver? Está lá no versículo 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. O problema da interpretação errada deste texto está em afirmar que o corpo de Cristo é o pão. E Jesus de maneira nenhuma está dizendo que o pão é o corpo dele, mas o pão simboliza o corpo dele. O pão não é o corpo dele, o pão simboliza o corpo dele. Ora, se o pão é um símbolo do corpo, o que é então o corpo de Cristo? Olha o contexto imediato que está ali no capítulo 10 de 1 Coríntios, no versículo 16. 1 Coríntios 10, 16 é o contexto desse assunto, e olha o que o Paulo vai dizer: porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partirmos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Então, o que é o corpo? O corpo não é o pão. O corpo é a igreja. O corpo é a reunião dos discípulos, como bem está escrito lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 24, ou em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, ou se você preferir, Romanos, capítulo 12, versos 4 e 5. A igreja, ela é formada por muitos membros que formam um só corpo. Então, o que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é a igreja. E o que o Paulo está dizendo aqui no capítulo 10, no versículo 16? Que o pão que partimos, o cálice que bebemos, é a comunhão com o corpo de Cristo. Então, a ceia, ela está relacionada não a um ritual de comer um pedaço de pão e tomar um suco, mas ela está representada
pela comunhão do corpo de Cristo. Quando os cristãos têm comunhão, eles estão participando do corpo, eles estão participando da ceia do Senhor. Olha que interessante, o apóstolo Paulo está dizendo, porque nós, sendo muitos, somos um só pão. Então, como o pão pode simbolizar o corpo? O pão simboliza o corpo. Quando Jesus pega o pão é um só. Não é um só? Como está escrito aqui no versículo 17, porque nós, sendo muitos, somos um só corpo, um só pão. Jesus pega o pão e ele reparte esse pão e dá aos discípulos. E quando ele pega esse pão e reparte aos discípulos, ele fala assim, olha, esse é o meu corpo, que está partido por vocês. Ou seja, não é o pão, são vocês. Então, quando é que alguém pode participar da ceia de maneira indigna? É quando ele não discerne o corpo. Quando ele não discerne o corpo, é quando ele não entende que ele é membro do outro. Quando ele não entende que é a junção da igreja, é a soma, a união dos membros que formam o corpo. É quando eu não tenho comunhão com meu irmão, quando eu não vivo com o meu irmão em família, quando eu não vivo e não prezo a comunhão do corpo de Cristo. Tem muito crente que vai na ceia, né? Geralmente a igreja evangélica celebra a ceia uma vez por mês. E não tem problema nenhum nisso, tá? Mas celebram uma vez por mês. Aí tem irmãos que vão só no culto de ceia. Aí o culto da ceia começa, 18 horas. Ele chega lá às 18h10. O culto acaba às 19h e ele vai embora às 18h55. Não cumprimenta ninguém, não tem comunhão com os irmãos, não sabe quem são os irmãos da igreja, não conhece por nome, não sabe a história deles, não vive uma vida em comunidade. E aí, por ter comido o pãozinho e bebido o suquinho, ele acha que participou da ceia, mas não participou da ceia. Então esse irmão, ou ele está doente, ou ele já está morto. Não adianta nós participarmos de um culto ritualístico uma vez por mês e crermos que pela observação desse ritual nós temos comunhão com Cristo. Isso não é verdade. Isso é tomar a ceia indignamente. Então, quando é que nós não discernimos o corpo de Cristo? É quando nós não entendemos que nós somos parte de um todo. Que nós somos parte do grande corpo de Cristo, que é formado pela composição de toda a comunidade, de todos os discípulos, de todos aqueles que abraçaram a fé em Jesus Cristo. Então, comer a ceia ou participar da ceia de maneira indigna é não dar importância à comunhão, é viver um cristianismo individualista, quando o coletivo é que é o estabelecido pela Escritura. Nós somos muitos, mas juntos formamos um só corpo. Então, meu irmão, priorize a comunhão. Procure saber quem são os membros da comunidade cristã a qual você está inserido. Se você não participa de uma comunidade cristã, você está impossibilitado de participar da ceia do Senhor. Não dá para comer o corpo de Cristo e beber o sangue de Cristo sem estar inserido em uma comunidade local de cristãos. Seja num templo, seja num lar, mas que seja uma comunidade cristã genuína. Não é possível tomar ceia sem comunidade, sem comunhão, sem irmandade, sem o coletivo do corpo de Cristo, tá certo? Então, se você quiser tomar a ceia do Senhor dignamente, priorize a comunhão. Isso não tem nada a ver com pecado, tá? Você cometeu um pecado, um deslize, aí então você fica de banco, você é proibido de participar da ceia do Senhor, ou se sente mal em participar da ceia do Senhor, tá? Não é isso, porque o sangue, o corpo e o sangue foram entregues para pecadores, tá certo? Então, se a igreja não fosse hipócrita, e esse fosse o real motivo pelo qual nós não deveríamos tomar uma ceia, então ninguém deveria tomar ceia nunca, porque é impossível, todo mundo peca. Você passa um mês sem pecado? Você consegue passar um mês sem pecado? Então é óbvio que a Bíblia não está falando sobre isso. Então a Bíblia fala assim, olha, no versículo 28, examine-se o homem, pois a si mesmo, e depois coma do pão, né? Depois participe da ceia. Mas entenda e discirna o corpo de Cristo, que é a igreja, que é a comunhão
dos santos, tá certo? Então fica aí a explicação, eu espero que abençoe você e espero que você seja um cristão melhor a partir da compreensão desse assunto, tá certo? Você ainda não é inscrito no nosso canal, então se inscreva no canal Fé que Pensa, já deixa o seu like, ativa o sininho de notificação para você ser notificado sempre que houver algum vídeo aqui novo no canal, tá certo? Além disso, eu gostaria de chamar você para deixar aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Abençoou você? Você tem alguma sugestão de algum tema que você gostaria de ver o canal Fé que Pensa abordar aqui? Então deixa aqui nos comentários o tema que você gostaria que nós abordássemos aqui num vídeo. Deixa então o seu comentário e sugira um tema para nós. E quem sabe aí o próximo vídeo não pode ser com base na sugestão que você deu, tá certo? Então é isso, Deus abençoe, fiquem na paz.